Barata, eu quero saber por que você tá andando de Sandero RS de novo. Pois é, essa é nova e quentíssima, aliás, caras. Quem acompanha a gente sabe que há muito tempo atrás a gente fez uma série de conteúdos chamada Flatout Driving Academy. Então a Renault deixou com a gente um Sandero RS. A gente fez até modificações mecânicas, né, da Ordospec. A gente colocou o kit RS200, né, que era um cabeçote diferenciado, com comando mais bravo, escape e tudo mais. Fizemos modificações na suspensão também, usava pneu semi-slick. E com esse carro a gente fez conteúdo sobre técnicas de pilotagem. Aí a gente fez um primeiro bloco ali, né, desses conteúdos, mas isso já se passou já mais ou menos uns 4 ou 5 anos e falei, putz, eu queria continuar aquilo que tem muita coisa para explicar. Na verdade, a gente mal entrou nas técnicas em si, né, de Mas foi do traçado caralho aquilo, e tudo cara. mais. O World Spec é muito fino o ajuste, cara. Eu vi você baixando o tempo na pista. Sim. Não, Impressionante. O carro já é legal original, mas era mais espetacular ainda. E aí, falando inclusive com um ex-companheiro de Car and Driver também, o Rodrigo Leite trabalha aí na Renault, um abraço aí pra ele. Falou, meu, tava pensando isso, pô, por que você não pega um RS, cara? A gente tá aqui com um carro que vai ser emplacado e tal, pô, acho que é um carro que você querer comprar, inclusive. Né, pessoa física. Eu falei, pô, tá bom, cara, vamos deixa emprestado aí, vamos fazer. Pô, e aí alinhamos. Então a Renault deixou comigo aí um carro que é muito especial, porque, não sei se vocês sabem, o Sandero RS, evidentemente, todo mundo sabe que saiu de linha, né? Já faz o que? Não quase um ano, mas acho muitos meses. 8 meses? Né? 8 meses. E eles fizeram o chamado edição final do Sandero RS, que eram 100 carros numerados. Então, cada um deles acompanha uma plaquinha. Na verdade, acompanha inclusive um kit, né? Que vem um pôster, uma garrafinha térmica, alguns mimos ali. E a plaquinha que você coloca ali no console central, que nem era o Racing Spirit. Mas cada uma dessas plaquinhas tem um número, né? E esse carro que a Renault deixou comigo, ele era 0 km e era 99 de 100. E o 100º tá com eles? Tá com a Renault, que vai fazer ali parte do acervo do museu. Então é um carro que, assim, eu tenho muita história com o Sandero. Assim, desde o lançamento do Sandero foi a primeira ação que eu fui convidado por uma fabricante. O Sandero, o primeiro de todos, lá 2000 e pouquinho. Eles chamavam de blogueiros na época, né? Eles fizeram uma ação com os blogueiros. Era o Jalop ainda, né? Era o Mulsanne, era o primeiro de todos os sites. Nem sei como eles descobriram na época, que mal o Google tinha, né? Eles se acharam pelo Yahoo, alguma coisa assim. E aí eles me convidaram para conhecer o Sandero antes do lançamento no mercado, pegar opiniões e não sei o quê, em troca fazer uma matéria, não sei o quê. E aí, então, o meu primeiro trabalho mais profissional foi justamente com o lançamento do Sandero. Nós fomos o primeiro veículo de mídia no mundo a revelar o Sandero RS, cara. No mundo inteiro. Caralho. E isso foi uma coisa muito, mas muito legal. Era cara antiga ainda, né? Exatamente. Aquela primeira cara. A gente recebeu de um leitor essas imagens do carro, então nenhum veículo no mundo tinha. Eu lembro que a gente saiu assim, um monte de site polonês, do leste da Europa e tal, e falou, todos os mercados que tinham Sandero. Aí já era Jalop. 2012. Não, já era Flatout já. Flatout. Tadinho do Jalop, não participou quase disso. Ou eu posso estar falando bobagem, eu acho que era Jalop Link. Não, sabe por quê? Porque quando a gente fazia Car and Driver, eu entrei lá em 13 e não tinha Flatout, era Jalop. Então era Jalop Link. Eu tô misturando as coisas. Eu tô lembrado disso aí. E aí a gente teve todos os conteúdos, né, na época de lançamentos, vídeos on-board, participamos de N ações com a Renault, aí a gente teve esse projeto, né, do Driving Academy, então eu tenho uma relação assim, muito afetiva com o Sandero RS em especial. Então é um carro que realmente eu gostaria eu vou apertar ali meu cinto, mas eu vou comprar esse carro no fim do ano. E vai fazer o Driver Academy. Que vai começar a gravação, inclusive o primeiro episódio a gente vai gravar, na verdade um lote de episódio a gente vai gravar agora no Track Day da Crazy for Auto, que vai acontecer em Interlagos agora na quinta. Que é a última oportunidade antes da Fórmula 1, que depois fecha, reforma, não sei o que. Então a gente limpa o vai asfalto, aproveitar. Lava o asfalto. Vai aproveitar, arruma a casinha ali e tal. Mas me diz, pretende fazer modificações estéticas ou mecânicas ou alguma coisa? Então, nesse caso eu quero me focar muito nas técnicas mesmo, né? Então no outro a gente fez ali uns quase 50-50, né? Dessa vez eu quero me focar muito realmente em ensinar o pessoal a pegar o seu carro, inclusive estimular essa coisa de pegar o carro original, levar para pista e tudo mais. A gente sabe que o RS é um carro que, apesar de original, ele tem já uma preparação já que aguenta ali dezenas de voltas, né? Sem refresco. Mas ainda assim, eu quero fazer uma coisa realmente mais voltada para as técnicas de direção. Então, não posso dizer, porque eu não sei se vamos ou não modificar, mas um fato nessa primeira fase, até o fim do ano pelo menos, vai ficar original.
Entendi. Tá lindo, hein? Não, e aquele vermelho... Nossa. Não sei. Aquele vermelho perolizado. É maravilhoso o carro. Não, se passou aqui, ele errou o caminho, né? Na chegada, passou direto na frente. Volta aqui. Mas não tinha como não ver, cara. Sim. É a Vênus em meio aos titãs. Sim. E você sabe que é uma coisa louca, João? Isso é uma coisa que, assim, eu fico muito chateado com o nosso mercado, na verdade, João. Que é o seguinte. O RS, quando ele foi lançado, você sabe a quantidade de modificações que esse carro tem para entregar uma dinâmica sensacional. Na época que ele foi lançado, acho que era 60 e poucos mil reais. Eu lembro que era o valor, assim, um pouco mais do que algo a mais do que o Sandero 1.6 completinho. Mas era meio que equivalente, assim, como se fosse um Sandero 2.0 com... Eu acho que o GT Line chegava perto o preço. Então ele era barato demais porque ele entregava. E as pessoas, caro, é um Sandero, não deixa de ser um Sandero, não sei o quê. Nada a ver. Agora, o carro morreu custando um pouco menos de 100 mil, né? Vai ver o que custa 100 mil reais, cara, hoje. É um popular com um pacote de equipamentos, tipo, nem o top, na verdade, um intermediário com um outro opcional. Às vezes você não chega nem na versão 1.0 turbo do compacto. Exato. E aí, é exatamente o que você falou. Você vê o carro, só o design desse carro em especial, fala, meu... Na hora que você entra, cara, é o melhor banco de Renault. Sim. Você entra na Aroc, você entra no Duster, você entra no Logan, você entra em qualquer Renault nacional, aquele é o melhor banco. Sim. Aliás, o Kaique deve estar nos assistindo. Esse não consegue convencer o pessoal a usar esse banco, já que não vai ter mais Sandero RS, passa para outros carros. E assim, é tudo muito melhor, porque o câmbio é diferente, o motor. Ele passa pela Renault Sport lá, né? Uma aprovação de lá. Não só uma aprovação, foi desenvolvido pelos engenheiros de lá. Exatamente. É isso que deixou esse carro com essa malícia de tocada e esse escalonamento de câmbio curtinho, uma em cima da outra, que em circunstâncias normais, temperatura e pressão, jamais seria aprovado aqui no Brasil. Não, esse carro é duro. Não, esse câmbio é curto. Não, isso e aquilo. E é isso que me deixa triste, porque foi um carro que realmente não é marketingzinho com um emblema. Exatamente. Tem o espírito da Renault Sport. Não, os caras desenvolveram, o carro tem uma tocada fantástica em pista. Suspensão do cacete. Cansei de acompanhar a Porsche com o primeiro RS que a gente tinha em miolo. O carro fazia curva que era uma barbaridade. Sim. E aí, é um carro que é esnobado por muitos, e aqui eu vou preservar, vamos dizer assim, a fonte da frase, mas é perfeita, que é um colega nosso, cujo executivo de marca. Ele falou, cara, brasileiro não gosta de carro, brasileiro gosta de status. Então o cara vai ver o preço de um carro desse, com isso aí eu compro qualquer carro mais luxuoso usado. E então fica bem claro assim que a cultura não faz parte da cultura do cara. Exato. E por mais que a gente avacalhe os argentinos e fique nessa rivalidade amistosa, às vezes nem tão amistosa, o fato é que em termos de cultura automotiva, os caras dão uma lavada na gente, assim, incomparável. Incomparável. Qualquer prova regional lá enche autódromo, é uma coisa bonita, assim. Né? Os caras corriam um rally de 147 e aqui era piada porque não engatava ré. Exatamente. Então, eu fico triste, sabe por quê? Porque virou um anti-case dentro do mercado RS. Assim, ele não foi um fracasso completo, mas nunca vendeu aquilo que a Renault queria. Então ele vira tá vendo? Não adianta fazer. Então nenhuma marca no Brasil nunca mais vai fazer um carro que nem esse. Nunca mais. A gente está vendo o Pulse Albert vai sair aí logo mais. Esqueça as expectativas. Não vai ser um RS. Nunca mais vai ter um carro desse, cara. Virou um anti-case e era um carro muito bem feito. Na verdade, já teve um anti-case antes, que foi o Civic SI também, que não vendia também grandes coisas. Não, ele parou de vender quando tiraram o 4 portas, né? Sim. Ali, a grande cagada pra mim foi essa. Exato. O Coupé fizeram pra não vender, eu acho. Exato. Vamos trazer 200 Ele casou 100. também com aquele momento da subida do dólar. Ele chegou num timing horrível. Mas o fato é esse, assim. Virou um anti-case para o mercado, para a indústria. Ninguém vai querer comprar essa briga. Câmbio manual ninguém quer, blá, 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 blá. Depois não reclamem, basicamente é isso. Porque isso é consequência das atitudes de vocês aí. E da própria postura de quem gosta. Sim, mas é disso que eu tô falando. Não tô falando do mercado em geral, tô falando do entusiasta mala mesmo, cara. Que é o cara que fala, mas no final não faz. E é um cara que, porra, aí nisso que eu tava falando a diferença de cultura que tem de um país vizinho como a Argentina e aqui, né? Mas tudo bem, assim, é um carro que eu sei que quem tem contato, quem guiou esse carro... Não tem como não gostar. Também vou meter aqui o dedo na ferida da Renault. Não soube vender esse carro porque foi uma situação muito ingrata. A Renault começou com uma marca aqui no Brasil de carros pequenos, luxuosos e caros, né? O Clio 1.616, mega equipado, duplo airbag, não sei o que, numa época que nem se falava nisso. E aí depois ela
teve de fazer escolhas para ficar uma coisa mais BRICS, né, mais popularesca. E aí, repetidamente, você tem carros como a Capture e o Sandero RS que a rede não sabia vender. Então, vou fazer um test drivezinho de um Sandero RS na rua esburacada, não sei o quê. O cara vai olhar o consumo e vai achar uma merda. Então, infelizmente, assim, não a era Renault... flex. E aí, uma coisa legal e importante para a galera entender é existe uma diferença muito grande entre a marca, e a marca sim trabalhou muito bem o RS, fazia eventos, né, de track day para quem era proprietário ou mesmo clientes potenciais, mas aí tem a rede, são dois órgãos tão separados que às vezes eles se contrastam. E esse foi um caso. A marca sabia muito bem o que era, a rede não fazia a menor ideia do que era. Puta, era um carro complicado de vender, o vendedor acostumado a vender carro mais 0.0, brigando por preço, jogava esse carro lá no fim do showroom, dá trabalho explicar. Então, o RS sempre foi assim maltratado dentro da rede, né? Você tem ali numa rede que tem o Kwid, tem o Logan, sim. tem o Sandero 1.0. No fim das contas, ele não... Às vezes o vendedor até sabe os argumentos, mas aquele cliente não vai lá. Nisso acho que cabe até uma cor cinza entre o preto e o branco, que é... A gente sabe, né? Isso já é informação pública, que a Fiat vai criar a marca Abarth dentro de algumas concessionárias. Acho que faltou isso ali dentro da Renault, né? Então você tem um espaço Renault Sport. Será que não teria que ter mais um produto? Talvez, mas aí no caso a Fiat está fazendo só com o Pulse Abarth que vai chegar. Beleza, vai ter outros, né? A gente sabe. Mas até esses outros chegarem vai demorar. Vai demorar. Primeiro vai ser esse aqui. Sim. Mas ali é só um... É uma chancela. Mas... O Abarth mesmo, em vez do logo, é só o... Não, e outra, né? Pô, a Renault tava na Fórmula 1, Alonso, não sei o quê, sabe? Acho que Alpine, perderam, né? Alpine. Acho que deram uma dormidinha ali, até porque também tinha isso. A Renault pôs muito dinheiro no projeto do Kwid, né? Então ela também teve que fazer suas escolhas, e aí internamente tem essa coisa de, pô, esse carro não vende tão bem, como é que você vai convencer internamente dentro da empresa os caras a investirem uma puta grana? Então, o coitado, no final do CRS meio que ficou um filho órfão, assim.